Boa noite, gente. Boa noite para as pessoas que estão assistindo aqui presencialmente. Boa noite para as pessoas que estão assistindo via internet. Hoje a nossa palestra versa sobre neuropsicologia e é bastante interessante ver assim, como a procura foi uma procura variada, né? Pessoas de áreas diferentes buscando essa palestra e uma procura muito grande. Assim. A cada palestra, o número de pessoas que estão assistindo online vem aumentando, mas nessa palestra deu um saltozinho bem interessante. Você tem 123 pessoas inscritas para assistir online, sempre diminui um pouco, né? Assim, as pessoas se inscrevem e todas conseguem. Mas é muito bom ver que tem uma procura grande para esse tema. Pierre vai estar falando sobre o tema para a gente. Então, eu demando do pessoal. Vou te pedir para se apresentar, Ok. Tá? E boa palestra para todos nós. Bom, meu nome é Pierre Ferraz. Inicialmente quero agradecer ao IGT como instituição, agradecer ao Marcelo, que é a Márcia, né, me convidado para a palestra. Eu sou gestalt terapeuta, já tem uns 20 anos que eu sou gestalt terapeuta clínico, foquei na clínica. Só que eu tenho uma trajetória profissional engraçada, porque antes eu era engenheiro eletrônico, né? Então eu resolvi trocar de profissão para ser psicólogo e fui já buscando a clínica. Na época do final da formação, quando a gente escolhe qual é a linha clínica que vai adotar, eu procurei fazer estágio em várias delas, até para poder descobrir qual era a linha clínica que mais se adequava a mim. E Gestalt me seduziu logo, né? Especialmente pelo enfoque fenomenologista, né? Por você sair do lugar do suposto saber, por você se colocar com o cliente num lugar de igualdade, colocar com o cliente sabendo que ele é o senhor do que acontece nele, não você. Isso é muito importante, especialmente terapeuticamente falando, porque a gente está tão acostumado a relações de poder que a gente termina se submetendo a relações terapêuticas, a relações de poder, seja de médico, seja de psicólogo, seja o que for. E a Gestalt busca sair desse lugar. Eu coloquei a neuropsicologia falando especialmente sobre um campo biológico que no fim das contas a gente tem. Em Gestalt a gente usa a teoria de campo e um dos autores que a gente fala é Kurt Goldstein, que é um dos caras base da neuropsicologia, né? Como é que se estudava neuropsicologia antes da tecnologia que a gente tem hoje em dia? Só tinha um jeito, com pessoas que tinham sofrido lesões cerebrais. Então o enfoque era muito em cima disso. Você pegava pacientes normalmente que tinham estado na guerra, que tinham tido lesões cerebrais graves às vezes, né? E você ia estudar o que acontecia. Lembrando que a gente não sabia muito bem para que servia o cérebro. Se você for pegar na antiguidade, o pessoal abria o crânio, via aquela coisa cheia de circunvoluções, né? E imaginava que aquilo no máximo devia ser um radiador, porque é uma característica que a gente tem. A gente precisa de muita área de processamento e é por isso que o cérebro é cheio de circunvoluções. À medida que você vai pegando evolutivamente animais mais complexos, mais circunvoluções tem. Os animais mais simples têm o cérebro mais lisinho, porque precisa de mais área de processamento. E o único jeito de fazer a área é você fazer voltinhas. Como naquela época não se pensava em processamento, eles olhavam para aquilo e imaginavam que era para esfriar o sangue. No máximo era para esfriar o sangue, né? Até mesmo quando você pega aquele Phineas Cage, que é um caso chave da neuropsicologia, ele era uma pessoa que ele na verdade era detonador para se construir linhas férreas, né? Então ele ia lá, abria um buraquinho na rocha, jogava a pólvora, botava o pavio, a pólvora, um paninho, socava com um ferro, depois acendia para detonar. Óbvio que tinha que ser uma pessoa tranquila, calma, não podia ser ninguém afobado, não podia ser ninguém muito maluco, porque senão ia fazer besteira. E pois bem, uma das vezes que ele estava fazendo isso, ele esqueceu o paninho. E na hora que ele bateu o ferro, a pólvora detonou. E ela saiu como uma bala, entrou por baixo do olho dele, atravessou o crânio, deixou um buraco. Ele caiu a quase 3 metros de distância, né? E quando o pessoal correu para socorrer, achando que ele estava morto, ele já estava sentando um buraco no crânio, né? Botaram ele numa carroça, naquela época levaram para o hospital, ele chegou lá, teve alguns problemas de febre só, porque teve uma ligeira infecção, mas rapidamente ele estava bom. E o pessoal chegou à conclusão que o cérebro não servia para coisa nenhuma, né? Porque se o cara foi atravessado por uma lança de metal, né? Recentemente ocorreu aqui no Rio de Janeiro também, né? Foi atravessado por uma lança de metal e não ocorreu nada. Então o cérebro não serve para coisa nenhuma mesmo, né? Aquilo é só um radiador para esfriar o sangue. Deixa estar aqui o que ocorreu com ele
foi que ele perdeu toda a capacidade de ter uma avaliação moral do seu procedimento. Então ele começou a falar muita bobagem, a ter um comportamento completamente treiloucado, né? E as pessoas acharam que era só porque, poxa, né, quase que perdeu a vida. Hoje a gente sabe que não. Atravessou as estruturas que realmente cuidam da parte que faz essa avaliação se você está sendo adequado no ambiente, né? Então ele perdeu isso. Ele obviamente perdeu o emprego, porque ninguém queria um detonador de dinamite que fosse maluco, né? Não servia muito assim, ele era muito treiloucado, passou de alguém que era todo regradinho para alguém treiloucado, então o pessoal demitiu ele ganhou o resto da vida, né, fazendo apresentações mostrando o buraco que tinha ficado na cabeça. Né, os crânios dele até hoje está no museu em Londres. Pois bem, terminei falando, mas vamos voltar para o campo. Então, no fim das contas, quando a gente vai atender alguém, o cérebro está presente, com todas as possíveis lesões. Você, de repente, recebe alguém, e eu estou falando de um caso concreto que eu conheci, que tinha delírios de grandeza, né, que tinha um comportamento completamente atípico, né, ou seja, a pessoa que pegava, antigamente não tinha pardal, mas pegava uma moto e dava 180 na Dutra, com a qualidade do asfalto da Dutra, só de acidente tinha tido 3 gravíssimos, né, porque obviamente, e continuava fazendo, né. Depois de um tempo descobriram que ele tinha, e aí bem como o Cage, ele tinha 2 aneurismas na área frontal do cérebro que justamente dificultava ele lidar com isso. Fez a cirurgia e ficou pior ainda, né? Porque a área foi lesada, etc. Ficou pior ainda por um tempo, mas continuou vivendo. A gente tem essas coisas, você vai receber às vezes um paciente desse e vai pensar, como a amiga dele estava fazendo um psicodiagnóstico, esse é um psicopata, não é? Ele é um psicopata, não deve ser não. Acho que não deve ser, até porque se fosse o seu amigo aí psicopata, você não estaria dizendo isso. Você estaria achando ele muito legal, é muito charmoso e entrando pelo canto com ele. Então ele não deve ser um psicopata. Mas, por isso que eu falei, cuidado quando fizer psicodiagnóstico, que é meio complicado. Mas ele pode ter, por exemplo, alguma pequena lesão cerebral que ocorreu por um AVC transitório, um AVC isquêmico, e nem ele sabe. E de repente o comportamento vai mudando. A gente vê os idosos muitas vezes mudando e criando uma série de idiosincrasias, e normalmente a gente atribui a idade, não, porque está ficando velho, assim mesmo, né? Muitas vezes são sintomas que estão ocorrendo que a gente não percebe. Nostalgia em idoso, é bom ficar atento, porque um idoso que, por exemplo, não consegue entender mais o que está lendo, ele não vai narrar isso, eu não consigo entender o que eu leio. Ele vai dizer, não se escreve mais nada bom. Bom mesmo era Guerra e Paz, do Tolstói, que eu li quando era adolescente, adorei. Mas esses livros de hoje eu não consigo entender isso. Eu não sei por que gostam disso. Música, mesma coisa. A gente tem áreas específicas do cérebro que lidam com isso. Ele vai também ter o mesmo enfoque. Ah, não se produz mais nada bom. Bom mesmo era, né, sei lá, ele vai chegar puxar para a época dele. A gente vai ver a nostalgia muitas vezes acontecendo e vai atribuir só uma questão de, poxa, ele está fazendo o luto, porque está. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem que fazer o luto por aquilo que vai perdendo, mas às vezes não é um luto. Você tem questões que estão ali dentro. Então vamos falar do campo. Como eu brinquei que eu sou da área de engenharia, de exatas também, eu gosto de falar sempre da parte científica. E aí, a primeira coisa que eu brincava sempre quando o pessoal falava de teoria de campo é que eu, como engenheiro, entendia do que estava falando, mas nem sempre as outras pessoas entendiam. Porque quando a gente pensa em campo, a gente pensa naquele campo de força de desenho animado, né? O cara liga um campo de força e nada atravessa aquele campo, não é assim que a gente pensa? Então a gente literalmente pensa alguma coisa estrita, circunscrita, definida como campo. Né? E a gente às vezes utiliza isso desse jeito. Não, a pessoa está num campo e aí pensa numa relação específica, restrita, ali para aquilo ali. E não é disso que a gente fala. Tem um campo que a gente usa muito, ele está sempre interagindo com ele, que é um campo gravitacional. Não é? Vocês devem perceber que ele está preso num campo gravitacional. Eu botei ali, até brincando com isso, um Big Bang. Vocês sabem que esse nome era uma ironia, né? Quando o pessoal descobriu que o universo expandia, aí alguns cientistas que não acreditavam nisso falaram assim, você é um maluco. Se você acha que é assim, então o universo começou numa grande explosão, Big Bang. Então teve um Big Bang, aí descobriram que era assim mesmo, né?
Até o próprio Einstein negava isso, ele tentava colocar uma constante, porque o universo tinha que ser estacionário, não podia ser inflacionário, como se fala hoje em dia. Então, tudo começa de uma explosão. É muito engraçado porque ela nem é bang, porque não tinha nada para fazer barulho, se não tem nada aqui, e nem é big, porque o universo, quando começa, tem 1 nanômetro. Pega 1 metro, divide por 1000, dá 1 milímetro. Divide aquele milímetro por 1000, dá 1 micron. Divide por 1000 de novo, dá 1 nanômetro. Esse era o tamanho do universo quando houve o Big Bang. E no Big Bang só tinham forças, não tinha nada ali, não tinha luz, nem explosão, nem nenhuma partícula, eram forças. E uma das primeiras forças que se separa é que você tem os tempos 10 a menos 43, 10 a menos 35 segundos, 10 a menos 11 segundos, daqui para cá tem 15 bilhões de anos, né? Então esse início do universo é rápido. E a primeira força que separa é a força gravitacional. A mais fraca de todas. Todas as outras são muito mais fortes que ela. É a força eletromagnética, é essa que faz com que a gente toque as coisas. Quando eu acho que estou tocando na cadeira, na verdade a eletrosfera dos átomos da minha mão estão repelindo a eletrosfera da cadeira. Eu não toquei nada, os campos estão interagindo e gerando essa força. Quando eu olho o núcleo de um átomo que tem uma série de prótons com uma carga positiva todos unidinhos lá, eu estou falando das duas forças nucleares, forte e fraca. A gravidade é a mais fraca de todas. Mas foi ela, justamente porque ela só existe como positiva, ela não tem uma força que a compensa, que fez com que a matéria fosse, essas forças fossem se aglutinando, fossem formando as partículas. Essas partículas foram se organizando em átomos, né? Então tem aquele negócio que a gente aprendeu lá na escola, né? Sublime SPDF, aquelas coisas antigas, velhas e tal, que são formados a partir de uma questão de ressonância. Como ressonância? Cada uma das partículas tem um campo elétrico e tem um movimento. Essas coisas se combinam como se combinam, por exemplo, quando eu pego, isso aqui é uma gravura de até no livro de física realmente, de um tambor. Estou mostrando as formas que um tambor pode pulsar. Pode pulsar assim, o meio subindo e descendo, com uma onda inteira, com uma metade para cada lado. Essas formas terminam definindo aquilo que a gente viu antes, que são subníveis. São formas. Aí a gente já, então no mundo, né, lá, subatômico, né, na realidade quântica, isso ocorre. Mas só lá, né, porque o resto não é assim, não é um campo, não é sintonia. Aí eu botei de propósito uma experiênciazinha ali. Isso aqui é uma chapa metálica, o cara botou um alto-falante de baixo, né, e botou areia em cima. Olha que bonitinho que vai ocorrer. Ele botou para tocar. Olha que bonitinho. Bonito desenho, né? Chega a ser artístico, não é? Mas vai ficar melhor ainda. Ele está aumentando a frequência do alto-falante, não sei. E aí vão formando desenhos cada vez diferentes, estão vendo? Quanto mais agudo, menorzinho fica ali. O que está ocorrendo aí nesse instante? Só para a gente pensar. A chapa está vibrando. Só isso. Ela vibra. E cada partículazinha de areia só pula em cima da chapa. Ela não vai interagir com a frequência que está ocorrendo, nem com nada, ela só pula. Ela simplesmente vai pulando. Só que em determinados locais, ela consegue pular menos. Ela consegue ficar parada. E aí você vê o desenho. Em outros locais, não. Isso tipicamente é uma interação de campo. Você tem uma força que forma um desenho ali, que ela nem existe como algo intenso. Porque a chapa só está mexendo na vertical, ela não está fazendo nada. Os modos de vibração dessa chapa acabou. A experiência aí acabou. Os modos de vibração dessa chapa fazem um desenho.
Assim como os modos de interação dos elétrons lá no átomo fazem um desenho. Assim como, quando a gente olha para a rua e percebe que a sarjeta está suja e o meio não, é uma interação de campo. Os carros passam e a poeira não pode ficar parada no meio da rua. Então, já que ela não pode ficar parada no meio da rua, ela só vai parar onde ela pode, no canto da rua. Por isso não tem varredor varrendo no meio da rua. Ele só precisa varrer o canto. É um campo também. Esse campo ocorre em tudo. Né? Eu falei aqui da gravidade. Esse é aquele exemplo clássico de distorção do espaço-tempo pela gravidade. Quanto mais pesado, mais distorce, né? Aquela brincadeira toda do buraco negro, por exemplo. Quanto mais pesado, mais distorce. A ponto da gente ter isso no nosso sistema solar. Tem um monte de pedregulho no sistema solar. Muitos. Mas eles não podem ficar em qualquer canto. Literalmente é como se tivesse uma sarjeta, né, que é o cinturão de asteroides. Nessa área eles podem ficar. Quando eles passam um pouco mais para dentro, eles caem em direção ao Sol. Se ficar um pouco mais para fora, eles vão para fora. Então eles só existem nessa área aí. É o cinturão de asteroides que está lá, ó, entre Marte e Júpiter. Ok? Igual uma sintonia. Isso é um campo. A interação do campo. Tem um outro, que é esse de Kuiper, que fica para além de Plutão. Também tem uma série. A gente já pensa logo aquela coisa de filme, com um monte de asteroide, a nave navegando ali. Não, quando você chega lá é tudo muito distante. Não é nada próximo. Né? Esses detritos são muito distantes, muito espaçados. Se a gente vai lá em Saturno e olha os anéis, a gente vai achar uma série de pequenos pedaços. Eles vão se agrupar e formar uma lua, como a nossa. A nossa lua também foi assim. Isso é um campo. E por que eu estou falando disso, no fim das contas? Que é para a gente ter uma noção de que os campos funcionam de uma forma muito mais sutil do que parece. É a pequena influência de cada partícula que, somada, termina definindo que a poeira não pode parar no meio da rua, só na sarjeta, que o asteroide tem que ficar lá no cinturão dele, não em outro local, que numa família tem que realizar uma determinada função e não outra. É o mesmo campo. Ninguém vai chegar para você, quando nascer, vai escrever um texto dizendo: olha, você é o salvador desse casamento. Não é assim que funciona. Simplesmente, a interação das pessoas só deixará você ficar se você ficar naquele lugar. E automaticamente você se vê indo, caminhando para aquele lugar. Quer ver um bom exemplo que eu dou nisso? Eu não acredito na astrologia no sentido que as pessoas acreditam, na influência dos astros sobre mim. Até eu sempre brinco com isso. Por quê? Porque se fosse assim, né, se eu morasse no hemisfério norte, eu teria um determinado signo. Se eu morasse no hemisfério sul, teria que ter outro, porque as estações são inversas, não é isso? Quando é verão lá em cima, é inverno aqui. Quando é verão aqui, é inverno lá. Então não podia ser uma influência. Mas você nasce e todo mundo diz assim: ah, qual é o seu signo? Qual é o seu signo? Leão. Leão. Aí eu vou dizer: ah, mas então você é extrovertida? Você é uma pessoa para fora, você fala muito, não sei o que, eu também sou leão. Né? Aí você diz: mas por quê? Porque determinadas estrelas estavam, né, na direção do Sol quando eu nasci. Não, as estrelas não fazem nenhuma influência com você. O campo faz. Você nasce com todo mundo dizendo: ah, você é leonina. Ah, pronto. E funciona. Funciona muito, assim. Você está vendo uma leonina aqui falando, né? Justamente por isso. Eu brinco, uma vez, eu estava fazendo um trabalho com uma nutricionista, né, e aí ela chegou, foi fazer uma apresentação e pifou o sistema dela. Nada tinha. Ela chegou, falou do que ela fazia, e perguntou se algum dos clientes quer vir aqui contar de como é o tratamento. Aí fui eu e um amigo meu. Adivinha qual era o signo dele? Leão. Por quê? Porque a gente desde pequeno ouviu isso. Ninguém me obrigou a nada. Ninguém fez nada. Isso é campo. A astrologia, no fim das contas, funciona, põe aspas aí, porque não funciona nada. Não existem 144 personalidades, existem muito mais. Né? Mas ela funciona porque você o tempo todo está no campo. Você ouve isso, você escuta como você deve ser, você escuta e aí você se enquadra nisso. Quer ver um outro exemplo que é bem do cérebro? Você tem, por exemplo, uma área do cérebro que se chama amígdala. Não é a da garganta, até porque a da garganta a doutora mudou de nome para tonsila, não é isso? Palatina. Hã? Tonsilas palatinas. Tonsilas palatinas, ó, obrigado por complementar. Tonsilas, agora você não tem mais amidalite Passou a ser patela, agora você tem uma tonsilite. Mas a gente tem, ela tinha o nome de amígdala, assim como a do cérebro, porque ela tem formato de amêndoa.
A amígdala é a área do cérebro que diz para você assim, tá na hora de agir. Vamos lá, tá na hora de fazer alguma coisa. O que? Ela não faz isso. Ela não vai discutir o que. Ela vai informar para você que está na hora de agir. Então tem bebês cujos feixes neuronais para aqueles bebês nasceram mais reforçados para a amígdala. Você conhece logo eles, porque é aquele bebê que ninguém pode falar dentro de casa. Pelo amor de Deus, não fala, porque senão esse bebê chora até amanhã. Psh, silêncio, ele dormiu. Não é assim? Não faz barulho. Outros, você coloca ele debaixo do braço, leva para a festa e ele está lá. Não está nem aí. Por quê? Porque alguém ensinou a ele isso? Porque foi... Não, porque existe um campo biológico que faz com que ele seja mais arisco, literalmente, se fosse um animal a gente diria assim, ele reage rapidamente a alguma coisa, ou mais tranquilo. O resultado disso, você quer ver? Quando você tem um menino que tem uma amígdala muito pouco excitável, muito tranquilo, as pessoas olham e dizem assim, vai ser homossexual. Na verdade dizem mais feio, mas eu não vou dizer isso porque a gente está na internet. E é complicado porque isso forma um campo. Todos olham e dizem, mas ele gosta de ficar brincando quietinho no campo, é? Que estranho. E eu já atendi pacientes homossexuais com 40 anos de idade que nunca tinham tido nenhuma experiência sexual. Nunca tinham se relacionado com ninguém. Eles se diziam homossexuais simplesmente porque, desde pequeno, ouviam que esse garoto vai ser homossexual. Então é mais fácil. Eu não vou ter que convencer a todos que eles estão errados sobre mim. Eu não vou ter que comprovar nada. É mais fácil eu me adequar no campo. Cada um de nós, se for olhar nas suas trajetórias como pessoa, vai encontrar exemplos desses. Que desde pequeno alguém dizia, vai ser médica. E foi. Né? A gente vê essas coisas repetidas, famílias de cantores, super comum. Porque cantar, segundo dizia um amigo fonoaudiólogo meu, todo mundo canta. Se fala, canta. Né? É só aprender a cantar afinado. É isso? Mas a gente tem uma baita crítica, acha muito ruim, não, sei cantar não, e pronto. Ninguém canta. Família de cantor, todos cantam. Até a Nana Caymmi fez maior sucesso, né? Com aquela voz rouca dela, ela escolheu o repertório adequado para a voz, poxa, maior sucesso, porque todos cantam. Pois bem, voltando para lá. Só que quando a gente fala de vida, eu estava falando de coisas que não são animadas, o ser vivo, literalmente, eu coloquei a foto de propósito da sonda lá em Marte, tentando descobrir se tinha vida ou não. O que ele faz? Ele absorve coisas do ambiente, modifica e devolve. Isso é a característica da vida. Né? Ser vivo é exatamente isso. É estar em troca permanente. O que não é vivo, simplesmente como está ali, ou ele está organizado, cristais, coisas assim, se organizam, fazem estruturas fortes, conseguem se manter, ou simplesmente se dissipa. Todo mundo sabe disso, terceira lei da termodinâmica, tudo tende a desordem, né? Exceto a vida, que cada vez mais se complexifica. Né? A gente começou lá em seres unicelulares, e cada vez mais ela vai se complexificando. Então a gente está sempre envolvido num campo, porque quando eu tenho troca, eu começo a definir relações. E quando eu tenho relações, eu começo a construir um campo de troca. Então nada que é vivo vive sem relações. O tempo todo ele está trocando com o ambiente. Qualquer coisa, desde a bactériazinha que ajuda a gente a digerir o leite, está lá no trato intestinal, está trocando comigo. Vai eu comer alguma coisa que prejudique ela para ver se eu não tenho consequências, mesmo que eu ignore, né? Então, eu botei até alguns exemplos aí de coisas que a gente termina vendo e lendo o campo da coisa que ela nem sabia que tinha, né? Aquela série de Fibonacci, vocês devem conhecer isso, é tipicamente um campo. Tem ali a orelha de alguém, um furacão e um girassol, todos eles seguindo a mesma série. O campo se impõe, muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, não, é porque é a matemática que impôs o campo. Não, a relação é simples. Você pega um quadradinho, põe o outro do lado, depois põe um do tamanho desses dois, depois põe um do tamanho dos três e vai assim, somando. E faz a série de Fibonacci em tudo. Então é característica do próprio desenvolvimento. A matemática que a gente acha nisso é a gente entendendo o que está acontecendo ali. Porque entender é muito novo nesse negócio, né? A gente surgiu no finalzinho da evolução, não é isso? Tem aquele exemplo clássico que o Sagan fez, depois agora o novo Quark fizeram. Se a gente comparar o tempo de evolução do universo a um ano, a gente surgiu nos últimos 10 segundos. Um ano, 10 segundos. Então a gente é muito novo. Toda a história da Terra,
está contida nesse pedacinho, né? E a gente construiu muita coisa nesse pedaço. Então, vou falar de algumas coisas que estão embutidas no nosso campo e são formas como a gente continua aprendendo nas coisas. A primeira a gente herdou lá dos insetos. Você viu como é que inseto é legal? Inseto, né, eu sempre brinco dizendo assim, inseto vai ganhar um mundo, né? Porque inseto a gente faz qualquer coisa e ele se adapta com uma facilidade enorme. Por quê? Porque cada insetinho, você pega lá uma formiga, daí ela tem milhões de descendentes. Então você inventa um inseticida novo, mata 99,99%, o restinho que sobrar é suficiente para recriar a população toda. E aí você começa com o mesmo processo. É um processo de tentativa e erro. O que eu faço se mantém, o que eu não faço se extingue. Literalmente é assim que os insetos aprendem. E aprendem bem, a gente não consegue acabar com os insetos, já notaram? Com a dona de casa que não vive comprando inseticida, vai não pode, que tem que cobrar ali royalties, né? Inseticidas ou armadilhas, etc., para cuidar dos insetos da sua casa, que senão eles invadem, não é assim? A gente também tem o mesmo método de aprender. Por quê? Um bebê, quando nasce, tem a bagatela de 10 vezes a quantidade de neurônios que ele vai ter ao chegar aos 21 anos de idade. 10 vezes. Todo bebê é um gênio. É por isso que em um ano ele aprende a dominar o corpo a ponto de ficar em pé em cima dessas duas pecinhas, não é? Porque é difícil, não é fácil ficar em pé em cima dessas pecinhas. Aprende o idioma e já está conversando relativamente bem, não é? Todo bebê é um gênio. Ele tem neurônio aberto. E como é que ele aprende? Ele aprende do mesmo jeito que os insetos. Ele vai exercitar determinados caminhos neuronais e cada vez que ele exercita, você aumenta o número de conexões neuronais naqueles neurônios. Você vai formando novos axônios naquelas conexões. Bebês que nascem com catarata congênitas têm que ser operados, estourando até a 6ª semana de vida, porque senão não precisa mais operar, ele será cego, independente de ter todo o circuito visual íntegro. Ele vai ter a íris funcionando, a pupila tudo direitinho e não vai enxergar, porque não teve tempo, perdeu a janela de aprendizado de enxergar. Ele não vai conseguir mais fazer isso, porque o processamento visual começa já no olho. Quando um fóton cai no neurônio do meu olho, ele automaticamente avisa para os do lado para não serem excitados pela mesma luz, porque assim aumenta o contraste visual. É por isso que a gente sempre ouve aquelas coisas, quem usa óculos passou por isso. Eu lia normal, aí o médico disse que eu tinha que usar óculos, botei isso, não consigo mais ler nada sem óculos. O que aconteceu? Antes eu tinha ensinado para os neurônios para apagar aquele borrão que você está vendo, é um ponto, entenda que aquilo é um ponto, e você ia lá e apagava isso. É claro que esse processamento demanda energia e cansa. Quem tem problema visual começa a sentir, a primeira coisa não é dificuldade de ler, é cansaço. Eu não sei o que está ocorrendo, eu pego algo para ler e me dá um cansaço. Eu não consigo ler mais como eu lia antigamente. Por quê? Porque tome processamento para pegar naquela mancha que eu estou vendo e conseguir limpar ela toda e dizer, ah, isso é um A, e depois vem outra letra e outra e poder saber qual é a palavra. Isso foi aprendido desde pequenininho. Daí você chegar até hoje e pendurar um monte de brinquedo no berço. Para o bebê treinar coordenação olho-mão. Tem gente que não tem. Hoje uma moça no metrô derrubou 2 vezes o meu óculos. Eu falei, minha senhora, não botaram nada no seu berço não? Né? Que ela, oh, desculpe. Não, tá, botei. De novo. Literalmente eu perguntei para ela, segunda vez, alguma vingança, alguém de óculos lhe fez mal? Ela riu e tal, e parou de derrubar. Acho que ela ficou mais consciente do que ela estava fazendo. 2 vezes. Pois bem, a gente tem que treinar isso. E treina desse jeito dos insetos. A gente vai fazendo. E o que faz, fica preservado. O que não faz, não fica. Aquelas pesquisas que só americanos fazem porque tem dinheiro sobrando lá, né? Por exemplo, eles descobriram que bebês conseguem identificar lêmures diferentes. Lêmures é um primata também. Lá, né? Agora, por conta de Madagascar, todo mundo conhece, né? Então, é o rei Julian. Bebês identificam lêmures diferentes, nós não. Se você não treinar isso, e ninguém treina isso, menos quem mora lá, se não treinar isso até os 6 meses, foi embora. Você perde essa capacidade. Por quê? Porque a gente tem áreas específicas para detectar faces. Se aquilo não é uma face, eu apago. A gente termina sendo assim, dicotômico, né? E aí mesmo nas grandes coisas a gente vê.
Por mais que tenha um monte de partidos, termina sendo republicano ou democrata nos Estados Unidos. E chega aqui, você é o quê? Flamengo ou Fluminense? Lá no Rio Grande do Sul é Grêmio ou Internacional, não é? Os outros times existem, mas eles terminam diminuindo frente a esse raciocínio dicotômico. Voltando para lá. A gente, é óbvio que também tem coisas que são muito interessantes no cérebro, como por exemplo os neurônios de espelho. O que é o neurônio espelho? Ele faz com que eu sinta o que o outro está passando. Quando eu vejo alguém sofrendo, eu me sinto sofrer, assim como quando eu vejo alguém alegre, eu me sinto alegre. Isso funciona tanto que a indústria do entretenimento funciona assim mesmo. A gente vai lá e vê um filme, para quê? Eu sei que eu estou olhando por um pano ou então por uma tela de vidro, mas não tem problema, porque eu sinto a emoção que está lá. É só ver alguma coisa acontecendo lá, eu sinto aqui. Óbvio que isso gera uma solidariedade que a gente já vê nos animais e que a gente tem também. A gente tem uma tendência a ser solidário com o outro, a tentar ajudar, a tentar fazer com que o bem-estar se estabeleça. Às vezes isso chega a formar um pensamento e a pessoa assumir isso. Eu botei de propósito ali uma imagem dos Médicos Sem Fronteiras, que eu acho que é um exemplo grande de solidariedade. A pessoa que já está bem, já está formada e resolve viajar e às vezes se colocar até em situações de risco por conta de melhorar o bem-estar. Voltei lá para a imaginação, que fala de que em alguns momentos a gente se refugia literalmente nas imagens cerebrais para poder passar pelo que está passando. Se tem momentos de guerra, etc. E aí é bem assim, às vezes a única coisa que eu tenho é manter minhas imagens cerebrais, seja quais forem. Seja da família, da sociedade, eu mantenho muitas vezes, eu consigo atravessar situações complicadas porque eu consigo imaginar o resultado. Eu sempre brinco separando isso muito, duas palavras que as pessoas usam muito como sinônimos. As pessoas falam de intenção e propósito e falam da mesma coisa. Na verdade, quando a gente fala de intenção, isso é muito interessante, especialmente em Gestalt, nada que eu faço carece de uma intenção. Eu sou tão partido, são tantos músculos, tantas coisas para coordenar, que qualquer coisa que eu faça, seja mexer no cabelo, seja pegar o celular para ver o que está acontecendo, ela carece de uma intenção, porque senão não funciona. Não tem como algo acontecer sem que esteja organizado pela intenção de alguma coisa, mesmo as coisas mais bobas. A gente às vezes está dirigindo mais rápido e aí, quando percebe, nota que parou de piscar o olho. E aí começa a arder o olho, você pisca. Por quê? Estava perigoso, estava num ambiente arriscado, você para de piscar. Decidiu isso, não foi num nível muito mais básico do que na consciência. É por isso que a gente fala em Gestalt de uma realidade que é holográfica. Literalmente assim, tem várias coisas que se fecham num nível que eu nem percebo. E elas vão acontecendo, eu vou organizando. E pelo fato de não perceber, muitas vezes elas são indicadoras das cristalizações que a gente continua carregando. E no processo terapêutico é bom que eu esteja atento a isso, porque a pessoa vai fazer isso, seja lá com o que for. Às vezes você está lá com um cliente, posso ir no banheiro? Jura que você vai perguntar isso? Não, que não queria atrapalhar a sessão, mas a sessão é para você. A sessão não é para mim, eu não sou autoridade aqui. E desmontar isso é difícil, muita gente fica, às vezes a pessoa acabou, mas correr lá no banheiro. Como correr no banheiro? Para, só um minutinho, eu vou lá e eu volto, não é? Mas não adianta, muitas vezes a gente termina embutido nos campos e isso dá dicas importantes a respeito do atendimento. Nos momentos de crise a gente faz isso, porque isso tem a ver com propósito, que é o outro lado da história. Quando você põe um propósito na vida, você literalmente enuncia uma proposição e vai atrás dela. Eu quero ser psicólogo, são 5 anos de estudo e mais um monte de formações, etc. Muitas vezes das que a gente não gosta, Toda maioria dos psicólogos reclama de fazer prova de estatística, viu? Ela concordou ali. Mas que estatística? Importante pra caramba. Na verdade, é uma das coisas mais importantes do curso, mas é dado muito cedo. Então, assim, a gente vai lá e não quer passar pelo que é necessário para chegar lá no final. Só que eu me propus aquilo. Eu enunciei. E é esse enunciado que me permite passar por períodos de crise, em que nem às vezes o mínimo está sendo fornecido para mim. Eu estou com sono, eu estou cansado, mas eu sei que eu tenho prova amanhã e que eu tenho que passar naquela prova, então eu vou estudar mesmo com sono, cansado, com fome. Pensando que eu estou abandonando uma série de coisas que nesse momento foram para outro estágio porque eu estou no nível onde eu estou usando a imaginação. Mas daqui a 5 anos eu seria um psicólogo, então eu posso usar
esse ganho, na hora que o Freud dizia, eu atualizo o ganho futuro e consigo usá-lo para me motivar no agora. Essa é uma vantagem que nós temos, que os animais não têm. Né? Esse tipo de motivação eles não têm. Aí, brincando com isso, o problema disso é que muitas vezes a gente sofre por conta das motivações que a gente criou. Do que eu estou falando? Boa parte do nosso sofrimento é resultado do desfazimento de expectativas. É só a gente pensar. Eu caso com alguém e acho que vai ser para a vida toda. E o casamento acaba e é um sofrimento horrível. Não é? Porque não foi para a vida toda, mas só foi para a vida toda aqui na minha cabeça. Não foi em outro canto. Né? Eu vou fazer, eu arrumo um emprego que eu digo, bom, agora eu estou no emprego dos sonhos, vai ser, vou ficar aqui até ficar velhinho, aí o cara me demite. Eu sofro a beça. E eu não estou falando que esses sofrimentos são falsos, eles são resultados da nossa estrutura. A gente construiu aquilo e já se apropriou do bem-estar que a gente supunha futuro. Né? E está usando ele para se motivar, e muitas vezes isso se desfaz no meio do caminho, porque a realidade não tem nenhuma obrigação de seguir meus sonhos, não é isso? A realidade é o que é. Então dá as tais desilusões. Aí o Mário Quintana sai com uma pérola que é muito legal, dizendo que das ilusões, meu saco de ilusões bem cheio tive. Com ele eu ia subindo a ladeira da vida. E no entretanto, após cada ilusão perdida, que extraordinária sensação de alívio. Né? Raramente a gente sente assim, né? Muito pelo contrário, normalmente o cliente vem buscar a gente porque ele não consegue compatibilizar o que ele tinha construído de realidade subjetiva com a vida objetiva que ele estava tendo. Né? Ah, eu amo essa mulher e não consigo me dar bem com ela. Eu adoro o meu trabalho, mas não estou feliz com ele. Ele vem procurar a gente nessa incongruência, nessa abertura que dá entre o vivido, né? E aí vem falar de um real, digamos assim, até porque ele não é tão vazio quanto Lacan dizia, né? Como a gente falou, tem muita coisa que acontece bem antes do nível da consciência, e o simbólico. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, a gente escolhe. Pois bem, botei ali brincando de super-homem sofrendo, porque é tipicamente assim, né? Nem ele está livre dos pensamentos simbólicos. Acho que agora já... Essa é uma teoria antiga que falava do cérebro trino, né? Ela não é mais aceita, até porque a gente já entendeu que não é assim. Lembra que eu falei que antigamente o único jeito que a gente tinha de estudar o cérebro era através das lesões, isso levava uma visão bem localizacionista. A gente, até hoje, tem gente que fica tentando achar o ponto que faz a pessoa usar droga, o ponto que faz acontecer tal coisa. Não é assim que funciona. Né? O cérebro funciona como um todo. São configurações que se formam nele. Quando eu sinto medo de alguma coisa, eu recebo simultaneamente informações que vêm do sistema límbico e que ocorreram antes de eu ter consciência, e outras que vêm da parte racional. Então, assim, o cérebro funciona como um todo. Eu não tenho medo só do que eu vejo. Eu tenho medo de coisas que eu nem vejo. Tem gente que tem medo de fantasma. Já viu algum fantasma? Não, mas tem medo? Tenho. Tá bom, então tá, né? Não é isso? E quanta gente tem? Não estou falando de um medo raro. Paga a luz e o pessoal, ai meu Deus. O que foi? Vai no cemitério, ai meu Deus. Tem gente que tem medo de fantasma e não viu nenhum. Alguns veem fantasmas e não tem tanto medo, né? Mas aí, brincando com isso, eu estou falando daquilo que não é localizado, não é que o sistema límbico seja só dos mamíferos, mas ele tem essas estruturas em que a gente reforça o fazer, que é tipicamente como ocorre lá com os répteis. Eles fazem, resolve os problemas. Né? Eu falei de insetos, etc. Tem essa que é realimentada pelo que eu sinto, e tem o neocórtex que me permite criar motivações internas. Acho que já agora é. Pois bem, aí eu peguei algumas... Ih, ficou muito pequenininho. Peguei algumas crises que são estritamente neurológicas, para a gente só falar um pouquinho. Eu falei só para citar mesmo, porque trazem situações bem estranhas, vou até chamar de estranhas, que muitas vezes podem ocorrer no próprio consultório e a gente achar que se trata de uma questão psicológica. Então, por exemplo, peguei a síndrome de Cotard. O cliente chega lá dizendo que morreu. Eu morri. Morreu como? Ele jura que ele está morto. Né? Então a gente pega as pessoas falando de zumbis e começa a entender onde é que o mito começa, né? Porque tem pessoas que têm lesões cerebrais que chegam lá e dizem, eu morri. E as lesões, é claro, ocorrem muito por conta de guerra, projéteis, etc. Mas ocorre muito também por questões que são arteriais.
Eu tenho lesões arteriais que vão se somando, às vezes são difusas e vão se somando e geram problemas, como eu tenho derrames ou tenho isquemias que vão provocar perdas neuronais que podem gerar uma coisa dessa. Então o cara pode chegar lá e muitas vezes de uma forma sutil, né? Porque se eu sou inteligente eu não vou dizer que eu estou morto, né? Eu vou dizer, não morri, né? Ah, mas a minha vida acabou. Ah, mas a minha vida acabou, o psicólogo vai deitar e rolar, né? Não, então vamos trabalhar isso, como é isso? E às vezes é uma questão neuronal. Então é preciso que ele esteja atento, porque questões psicológicas tendem a ir se modificando. Questões neuronais têm uma estabilidade maior. A gente precisa ficar atento a isso. Né? Eu lembro sempre, e cito, e até foi uma das razões que me interessou muito por neuropsicologia, já há muito tempo, uma vez uma pessoa me ligou e falou assim, olha só, a minha noiva está com síndrome de pânico. Quem diagnosticou? Não, ela está com pânico. Eu falei, tá, me conta mais disso, fala mais sobre isso. Não, ela estava dormindo e o pessoal está fazendo obra lá no prédio. Então o cara bateu na parede, ela acordou assustada e a partir daí ela não quer mais abrir os olhos, não quer levantar da cama, não quer fazer mais nada. Eu falei, mas cara, esse quadro está muito forte. Vocês, noiva, que ele falou, né? Eu comecei, marcaram um casamento? Não. Vocês brigaram? Não. Ela mudou de emprego? Não. Ela foi promovida? Porque percebam que muitas vezes questões psicológicas não são geradas só por coisas ruins. Porque cada um recebe o estímulo externo num campo que está dentro dele. Então pode ser que eu seja promovido e entre num pavor do que isso vai exigir de mim, que eu entre literalmente em uma crise. Né? Não é só por coisas ruins. Às vezes a gente fica só procurando, morreu alguém, não, tem que procurar as coisas. Perguntei tudo que me veio à cabeça e dizer, não, tá tudo certo, tudo igual. Eu falei, olha só, você já levou no médico? Levei no psiquiatra ontem, ele mandou procurar psicoterapia. Eu falei, olha só, se eu puder sugerir, eu sugiro que você procure outro médico. Você está com uma crise muito intensa para ser um quadro psicológico, e ela se instalou de uma forma muito rápida. Não é comum. Podia ser? Podia, mas não era comum. Você procura isso, se não me engano, era uma quarta-feira. Eu falei, me traz ela no sábado, que era o horário que eu tinha pretendido. Me traz ela no sábado de manhã que a gente vê. Tá bom, mas procura um médico. Dito feito. Na quinta-feira ele me ligou dizendo que ela estava indo para a UTI porque ela estava com uma hemorragia cerebral. Não teve nada a ver com a batida na parede. Né? Ela teve simplesmente um aneurisma, o aneurisma estourou e começou a pressionar as áreas do cérebro. E ela levou no psiquiatra e ele provavelmente deixou passar alguns sintomas neurológicos. Não viu nistagma, não viu nada, não viu, e era alto, né? Não era baixo. Então, ele chegou e mandou, não, procura terapia, isso é pânico. A gente tem muitas vezes situações assim. Então essa é uma, que é bem atípica. O cara chega lá dizendo, morri. Tá bom, se ele for um pouco inteligente, ele não vai dizer morri, porque ele vai dizer, não, morri, não vai. Se eu disser morri, ele não vai acreditar. Não, minha vida acabou. É melhor, né? E a gente muitas vezes percebam, vamos lá, estatística é um problema que é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem uma população grande, a gente tem todas as expressões. Se eu tenho 10 pessoas só sendo avaliadas, eu nunca vou ter uma síndrome de contato, só se eu for muito azarado. Né? Ela é rara, ela não é comum, mas ela não é inexistente. E mais, a gente normalmente vê os exemplos das situações muito críticas, e elas podem ser pequenas, elas podem ir mudando as coisas. Né? Outra prosopagnosia, que as pessoas não conseguem ver rosto. Lembra que eu falei que a gente tem uma área específica que vê rosto? O Oliver Sacks fez aquele livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Ele falando de um caso de prosopagnosia. Você não enxerga o rosto. Então, se eu já sou adulto, eu começo a tentar contornar isso. Então, eu olho o cabelo e digo assim, aquela ali deve ser... acho que é minha mulher. Né? E o cara chuta. Foi à escola. Mas isso vai dando uma tremenda solidão, porque ele não vê mais ninguém no mundo. Não é? Ele vai sentindo os efeitos de estar literalmente sem ver nenhum humano, porque ele para de enxergar humanos, ele vê todo o contorno, né? Mas ele não vê o rosto. A gente tem uma área específica, eu sempre brinco com isso, né? As mamães chegam todo contentes com o bebê e dizem, tá rindo pra mim. Não, mostra um T pra ele que ele também ri, né? Porque a gente é sensível a essa estrutura. Né? Se você mostrar um T pra ele, o bebê também vai se escancarar de rir, porque a gente já está funcionando desse jeito. Quando a pessoa tem uma lesão nessa área, ela para de enxergar faces. Imagina como é que é isso, né? Você tem sinestesia. Tem algumas pessoas que, até às vezes por drogas, trocam sensações, né? Ou seja, ela escuta um som e vê uma cor.
ou vê um número e vê isso de algum jeito, sente um cheiro, coisa. E tem uma sinestesia que tem a ver com os tais neurônios de espelho. Que eu vejo uma pessoa e sinto que ela está sentindo aqui. Né? Mas sinto não é só de uma forma emocional. Não é que eu sinto o reflexo do que eu vejo ela expressando. Eu sinto mesmo, se ela se cortar, eu sinto. Né? A cena de capa, esse é bem engraçado, né? Porque a pessoa jura, que normalmente, isso é bom, porque normalmente bate com marido e mulher, né? Que o marido ou a mulher foi substituído por um impostor. Não é ela. Não é ela. Trocaram ela. Vieram de noite trocar, essa mulher não é minha. Às vezes, dependendo do esquema, do contexto, né? O americano ele acha que é um alien, lógico, né? Se for aqui o pessoal acha que é outra pessoa, trocou por outra mulher, mas é muito comum essa coisa. E você tem o oposto também, que é de vergoli, que você acha ao contrário, que todas as pessoas, na verdade, são o seu ente querido. Né? São aquela pessoa familiar, não, sabe o que é? Isso não é um médico, não. É minha mulher que está fantasiada de médico só para poder saber se eu estou fazendo alguma coisa. É ela que está aqui. Isso são lesões neurológicas. Porque a gente esquece que a gente não é um. A gente é o resultado do orquestramento de várias funções. E aquilo que a gente entende como algo único, eu reconheço a minha mulher. Não é assim. Eu reconheço a minha mulher através de várias coisas, inclusive identificá-la como humana, depois de identificá-la como humana, ver o que é familiar, o que não é, e aí comparando. Então, uma série de funções. Se alguma delas for prejudicada, a minha percepção fica prejudicada. A minha forma de estar no mundo fica prejudicada. A síndrome da mão alienígena, né? Essa eu padeci porque minha mãe teve um AVC e ficou assim. E eu custei, apesar de gostar da área, eu custei a pegar o macete. Né? Porque assim, eu não podia dar uma ordem que ela fazia, eu não podia dar uma ordem negativa porque ela fazia. Se eu dissesse, não pega ali, adivinha o que a mão direita dela fazia? Né? Não era ótimo, porque a gente ia levantar ela apertava o braço, tá apertando, mãe, não aperta, não aperta. Quanto mais eu dizia não aperta, mas ela apertava. Eu falei, peraí, estou fazendo algo errado, vamos pensar direitinho. Então, vou tentar dar ordem positiva, porque aí funcionava. Né? Virava para ela e dizia, solta, mãe, ou põe a mão no joelho. Ela punha. O que ocorre literalmente quando você tem lesões no lado esquerdo do cérebro, que você perde essa capacidade de juntar o simbólico com a ação. Então você fica com uma apraxia. A mão faz o que ela quer, né? E o que ela quer mesmo, a ponto de, em casos de livro. Por exemplo, o cara estava dirigindo, o cachorro começou a latir, a mão direita dele começou a enforcar o cachorro, e ele teve que frear para pegar a mão esquerda dele e tirar do cachorro, porque a mão direita estava querendo fazer o cachorro se calar. Vê como a gente não é tão único quando a gente pensa? Todo mundo fica incomodado com o cachorro latindo dentro do carro, não fica? Mas tudo bem, mas ninguém vai lá e quer enforcar o cachorro, porque você já vai dar um trabalho depois, né? Então deixa o cachorrinho aí. Quando isso está cancelado, eu não consigo. Eu falo dela porque era bem assim. Ela, quando estava lavando a mão, ela tinha que fechar a torneira com a mão esquerda para poder tirar a direita de baixo, porque o barulho da água fazia com que ela ficasse. Algumas situações dessas são, literalmente, a família chega enlouquecida. Você tem pessoas que são cegas, que você pode botar os obstáculos que você quiser na frente, que elas desviam. Mas elas não enxergam. Não é engraçado isso? Porque, na verdade, elas enxergam, mas elas perderam a capacidade de entender que enxergam. Então elas não veem, elas não conseguem identificar alguma coisa. Tem pessoas que não sabem dar nome a isso. Esse aqui é o... Se você perguntar, o que é isso? Sei não. O que é? Não sei não. Tá bom. Então, o que você quer fazer? Não, vou pegar essa almofada e botar lá. Ele consegue dizer o nome, né? Tem um tipo de afasia que é assim, se ele estiver iniciando, se não for assim, ele não consegue nominar. Então, se você der uma perguntar, diz o que tem aqui, ele não consegue dizer. Mas se você estiver fazendo algo, vai. Negligência unilateral. Tem pessoas que têm uma cegueira para metade do campo visual. De um lado enxergam. Você manda fazer aquele teste Mini-Menton, que é desenhar um relógio, ela desenha só um lado do relógio. E aí você diz assim, como? Eu não notou que... Não notou. Porque notar que o outro lado está faltando exige um processamento cerebral. Eu repeti ali a negligência. A síndrome de Jerusalém chega a ser engraçado. Tem algumas pessoas, caso real, que se visitarem Jerusalém têm delírios religiosos. E é uma questão neurológica, pasmem. Não é psicológica, é neurológica. É engraçado isso, né? A cidade tem uma expressão tal que a gente chega lá e tem delírios religiosos. Espero que não tenha.
Mas tem a da cabeça explosiva. As pessoas ouvem explosões que só elas ouvem. Imagina, você dormindo, de repente, algo estoura, né? São lesões neurológicas também, até porque, mesma coisa, a gente sempre pensa a gente como sendo um instrumento de capturar o mundo, e não é assim. Eu não vejo, eu brinco sempre, por isso que esses filmes fazem tanto sucesso, né? Matrix, 13º Andar, Inception, A Origem, né? Por que fazem tanto sucesso? Porque todos nós sabemos que a gente vive nesse mundo de releitura da realidade. Eu não acesso o que eu toco, mas eu releio isso transformando em objetos cognitivos. Pois bem, essas pessoas literalmente fazem, em algum momento, a sensação de ter ouvido uma explosão. Para elas é como se houvesse uma explosão de fato, né? A da Alice no País das Maravilhas, também tem outra que é do Gulliver. Tem algumas ilusões, também são síndromes neurológicas, a pessoa vê pequenos seres saindo de trás das coisas, e uma do diagnóstico diferencial é porque as pessoas acham engraçado isso. Elas veem pequenos seres fazendo palhaçadas para elas, saindo debaixo das coisas, na mesa, etc. E acham engraçado. Porque se você tivesse uma alucinação dessa, você ia ficar muito preocupado, né? Mas essas pessoas já acham engraçado. O Alice no País das Maravilhas, o que ocorre é que a pessoa passa a ver as coisas que estão perto pequenas e que estão longe grandes. Então, fica naquela coisa de mudar de tamanho. E aí deram o mesmo nome. Tem um que é muito comum na gravidez, tem um nome feio, mas não tem nada a ver com isso, é pica, né? Que tem a ver com o nome de pega, que é um passarinho que tem que pegar alguma coisa, que é uma síndrome que faz as pessoas quererem comer coisas estranhas. Antigamente, tinha muita história das mulheres roerem a tampa do filtro. Engravidavam e roíam a tampa do filtro. Alguma de vocês talvez já deve ter ouvido falar disso. Era essa síndrome. É muito comum em crianças e em grávidas. Ocorrem alterações também, e aí vai dando. Síndrome de Ordina, maldição de Ordina, você não tem a capacidade de respirar automaticamente, você respira conscientemente, então você não pode dormir. Se você dormir, você sufoca, né? Então, algumas coisas são complicadas. Aqui, eu bem que sabia que tinha botado Fregoni e Capgras, né? Já até citei os dois, citei de cabeça. Um acha que, né, o conhecido foi trocado, e o outro acha que todos são conhecidos que estão ali na frente dele. O transtorno obsessivo compulsivo, eu já dei uma dica dele falando das crianças que têm a amígdala muito intensa, né? Então assim, se eu tenho a sensação que eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Independente do que eu vou fazer. Então, muitas vezes quem tem transtorno obsessivo compulsivo tem uma amígdala hiperexcitável. Então a sensação dessa pessoa é que ela tem que fazer algo. Então, muito bem, ela sai de casa e a sensação é que eu esqueci alguma coisa, porque eu continuo tendo que fazer algo. Então eu volto para checar de novo, a ver se foi a porta não, a torneira está fechada, saio e continuo com a sensação que eu tenho que fazer algo. Eu já tive cliente, né, era adolescente, que quando ela ficava assim, ela ficava subindo e descendo a escada que ia da casa para o terraço. Né? Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Falei, pelo menos eu ia fazer exercício, né? Mas é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele muitas vezes é por via neurológica. A pessoa tem que aprender a lidar com essa sensação de que tem algo para fazer, porque não tem necessariamente. E a síndrome da excitação sexual persistente. Recentemente teve esse caso foi descrito há pouco tempo, tem uns 2 anos. A mulher ganhou, inclusive, na justiça o direito de ver sites pornô, porque ela tinha pelo menos 200 orgasmos por dia, né? Então era assim direto, né? E ela disse que era necessidade para ela e ganhou na justiça. Eu fiquei achando muito estranho. Ainda bem que não era droga, né? Porque senão ela ia ganhar na justiça o direito de usar drogas. Eu peguei, acho que se você não tem ainda. Korsakov, que é muito comum em quem faz o uso de álcool, né? Você vai fazendo uma demência com uma apatia e hemoprolalia, né? Essa região que eu falei que muitas vezes atrapalha a percepção do senso moral. Você tem muita gente que fala coisas que são sujeiras ou coisas sexuais. E é muito engraçado, o pessoal sempre descreve isso como doença da sala de espera. Porque na sala de espera o cara está falando todos os impropérios possíveis. Quando ele entra para consulta, ele consegue se controlar, né? Ele usa o consciente e consegue se controlar. Aí vai, tudo bem, tudo, fala pouco, aí sai,
Na hora que sai, ele já larga o verbo e vai embora falando bobagem. Também é uma lesão neurológica. Né? Então, assim, o que é que a gente está falando? Tem vários quadros que muitas vezes parecem como sendo quadros psíquicos que são de origem neurológica. Como é que eu vou saber? Eu vou ter que analisar e olhar como é que está aquilo, onde acontece, qual é o contexto. Por quê? Quando elas são, vou brincar assim, do hardware, normalmente elas não conseguem ser contextualizadas. Né? Ele não fala palavrão para as pessoas que ele tem raiva, ele fala palavrão para qualquer um. Né? Ele não está dizendo que a mulher está espionando ele acha que todos são a mulher espionando ele, não tem contexto. Literalmente as questões vão saindo de contexto. Mas isso é muito sutil. Eu vou pegar um outro caso concreto também, uma pessoa idosa que eu vi, que eu sabia que adorava fazer trabalhos manuais, literalmente artesanato. Um dia ela chegou e falou assim, não gosto mais de fazer isso não quero mais fazer isso. Bom, por acaso eu estava justamente fazendo uma validação de um teste, eu falei, vou aproveitar e vou testar ela. Ela tinha perdido a capacidade de enxergar o ângulo das linhas. Então ela não conseguia ver se uma coisa estava paralela ou oblíqua. Para quem está cortando pano, ou para quem está cortando papel, isso é terrível, porque você acaba de cortar, bota em cima e diz, deu errado. Vou fazer de novo. Faz de novo, bota lá, deu errado. Solução para ela, não gosto mais disso não. É muito chato. Não gosto mais dessa história. Então, a gente tem que ficar atento, porque boa parte das questões, a personalidade vai tentar dar conta como se fosse o resultado de uma decisão. Ela não vai ficar frente a isso achando que é uma lesão já, ou achando que é um problema. Ela vai dar conta achando como se fosse uma decisão dela, e vai trazer isso desse jeito. Mas aí você vai ter que checar os contextos. Justamente checar onde aquilo está funcionando, as relações que isso estabelece com o mundo. E aí o que você vai notar quando é alguma coisa biológica é que essa relação é ampla demais. Não está contextualizada, não tem ninguém, né, onde aquilo seja maior ou menor, aquilo funciona de uma forma uniforme para todos. E aí você vai desconfiar que há algum problema de base ali. E aí, o que faz? Então, se tiver, já era, não tem problema mais nenhum, não tem jeito. Tem reabilitação neurofisiológica, neuropsicológica, é uma área muito bonita, porque você vai ensinar a pessoa a contornar isso. Literalmente. Eu vou brincar com o exemplo que você deu aí do psicopata. Né? O psicopata é ótimo, porque ele não tem capacidade de se espelhar no outro. Então, se o outro está sofrendo, não faz sentido para ele. Como o outro sofre, quando você faz alguma coisa e o outro sofre, naturalmente você fica consternado, porque você sente o sofrimento dele em você. Não é porque a gente é bonzinho. O bonzinho já é o racional tentando dar conta disso. Mas você sente o sofrimento, você age, o outro sofre, você diz, desculpe, foi mal, né? Você já tenta. O psicopata não tem isso. Ele não tem nenhuma noção. Né? Não, remorso. O remorso é depois. É antes, ele não tem o reflexo, ele não consegue ver. E daí ele nem monta uma estratégia para cuidar disso. Muito pelo contrário. Ele vai montar uma estratégia toda no sentido do benefício próprio. Não é isso? Né? Não, ele não é frio, esse que é o problema, por isso que eu brinquei. Ele é ao contrário, muitas vezes, né, um namorado muito cuidadoso, mas ele está atrás de alguma coisa para ele. Se você for rica... É calculista. Se você for rica, ele vai ser um marido excelente. Pode até depois de casar, resolver matar você, porque assim a herança fica para ele, porque não tem problema nenhum. Mas perceba que a gente normalmente pensa no psicopata, muitas vezes como sociopata. Aquele cara que faz um monte de crimes, etc. Não é esse. O psicopata está atrás de um benefício próprio, porque a referência dele é ele mesmo, né? Não é o outro. São extremamente inteligentes. Exatamente. E eu brinco porque assim, eu tive o prazer de receber um psicopata no consultório. Né? Por quê? Porque ele não conseguia ser promovido. Literalmente era essa a queixa. Né? Eu não consigo ser promovido, toda vez que eu vou para uma promoção, o pessoal escolhe o outro. Que na empresa que ele trabalhava, o pessoal escolhia 3 e o futuro chefe decidia com quem ia ficar. Era sempre o outro, né? Porque ele vivia passando a perna em todo mundo. Então, óbvio que começou a dizer, com ele, não trabalho. E foi um trabalho muito bonito, porque o trabalho foi construir com ele racionalmente que ser bom vale a pena para ele. Né? Porque é o caminho, você há sempre como contornar essas coisas. Você tem como criar estratégias para a pessoa para que ela possa contornar isso. Você acha que todos são sua mulher? Combina uma senha com ela.
Não tem problema, ele passa a combinar assim, deixa eu ver se é ela. Né? Ah, você tem dificuldade, né, de se controlar, de não falar as coisas, escolhe bem o local, diz pra onde. Quando você ficar assim, você vai lá no banheiro, diz, dá licença, eu vou precisar dar um pulinho no banheiro. Aproveita e fala todos os palavrões que você tem e você ganha mais um tempo. Porque afinal de contas, falar palavrão, ser antissocial, dá uma relaxada. Vocês já notaram quando dá uma topada numa pedra? O que a gente faz logo? Dá topada na pedra, né, e solta um palavrão. Porque isso reduz a ansiedade. Então vai lá. Não consegue, vai no banheiro, fala o que você tem que fazer e volta. Então você pode ir construindo, mesmo com essas pessoas, estratégias de contorno, porque nós somos tremendamente versáteis. Vou fechar com um caso que é muito engraçado, porque eu vi há muito tempo atrás, justamente quando ela estava fazendo 5 anos de idade, a mãe veio à mídia falar, olha, a minha filha nasceu sem o cérebro esquerdo. Todos os médicos disseram que ela não andaria, que ela não falaria, que ela seria incapaz para a vida inteira. Ela está na escola, está normal, junto com os outros alunos. E recentemente eu vi, já tem uns 2 anos, um documentário sobre a mesma pessoa. Ela hoje é advogada, né, trabalha pelo direito dos incapazes, nada, óbvio que você percebe que a marcha dela é alterada, ela tem um tônus diferente no lado direito do corpo, tem, claro que tem. Mas ela é uma pessoa completa, capaz e funcional. O que houve? Não falta o lado esquerdo todo do cérebro, não era para ser todo mobilizado? Não, nós temos uma plasticidade neuronal enorme. Eu vou ocupando áreas à medida do uso. Lembra da criança aprendendo? Ela vai mantendo as coisas que tem. Então assim, é possível sempre eu contornar essas situações? Sim. Desde que eu me dê o trabalho de construir com o cliente a estratégia para isso. Se eu não construo, se eu passo só para aquele local do diagnóstico, ah não, então olha, é isso, tá vendo? Você tem essa síndrome, acabou. Aí eu estou condenando a ele a ficar naquela situação e a mim em ser um mau profissional. Então é importantíssimo que a gente possa se apropriar desses conhecimentos, não para o lugar do diagnóstico, até porque o diagnóstico é um discurso entre profissionais, não é para o cliente. Não adianta nada eu chegar para o cliente e dizer, ah, sabe o que você tem? Porque isso muitas vezes faz o oposto. Você pega para ele e justifica o lugar que ele está, e aí sim, que ele não sai mais do lugar. Né? Você é assim porque... Não. O que você tem que ir construindo com ele é uma solução, junto. Porque não é a sua solução, é a dele. A vida é dele, o retorno é dele. Quando você está lá ao lado, você vai construindo isso com ele. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Assim, como gestalterapeuta, né, o contato que você teve com a neuropsicologia, assim, eu queria que você tentasse definir em poucas palavras, porque eu acho que você falou um pouco disso na palestra, né, mas eu queria que você tentasse definir, assim, que contribuições você se viu recebendo como gestalterapeuta nesse contato com a neuropsicologia? O que eu fui procurar justamente a neuropsicologia foi porque eu notei que em algumas situações eu já via quadros desses sutis, né? E aí eu brinco muito com isso, assim, quadros sutis são piores até do que os quadros mais graves, né? Vou pegar um exemplo de uma pessoa que uma vez veio me perguntar se achava se ela tinha que tomar alguma providência com relação ao filho, porque o filho de vez em quando dava umas paradas, e eu perguntei, que parada? Né? Não, umas paradas. Não, descreve melhor isso para mim, né? Porque assim, as definições que as famílias escolhem são sempre truncadas. Aí ele falou, não, eu vou dar um exemplo. Ele vinha andando um dia desse, parou em frente a um prédio, né? E aí ficou parado, choveu, parou de chover, e o porteiro chamou a polícia, porque o cara estava parado na frente do prédio. E aí ele foi, por sorte, quando o carro da polícia chegou, um dos caras era psicólogo. E ele falou, não, peraí, isso é uma crise. Deu uma sorte enorme. Então levou ele para a delegacia. Quando ele acordou, quando ele saiu da ausência, ele disse onde era e tal. Eu falei, sabe quantos anos o rapaz tinha? 30. O pai sempre achou que era normal. A gente tem muitos quadros assim, quadros leves. Então você tem algumas questões leves, até demências leves, muitas vezes em idosos, né? Você tem muitas vezes questões até de oligofrenia leves em crianças, que são tomadas pelas famílias como normais. E aí elas começam muitas vezes a cobrar aquelas pessoas como se elas fossem capazes de fazer o que é esperado pela média. E estou usando a média bem no sentido estatístico.
E não é. Você precisa construir uma solução para aquela pessoa. Como a gente precisa construir a solução para todos nós? Se eu não consigo uma coisa, o pior que eu posso fazer é continuar repetindo. Então eu fui buscar bem nesse sentido, porque eu vi que algumas pessoas não conseguiam se capacitar as soluções que a maioria conseguia, seja lá por que fosse. Seja por uma dificuldade que muitas vezes aparecia como timidez, que tinha a ver com relacional, né? Porque da mesma forma que tenho menos, eu não enxergo as pessoas, tem pessoas que se sentem absolutamente atravessadas pela proximidade de outra pessoa. Né? Esse quadro já é descrito lá no Japão, tem pessoas que vivem literalmente trancados em casa, não se relacionam com ninguém. Elas se sentem atravessadas por isso. Então assim, você tem que aprender a lidar com essas questões no nível necessário. Daí me chamou a atenção a neuropsicologia, porque eu notei que algumas coisas tinham a ver com esses quadros mais suaves e que não eram reconhecidos como patologias por ninguém e não eram tratados, como simplesmente, né, no limbo. Priscila Rondon, eu gostaria de perguntar o que a neuropsicologia pode auxiliar no Alzheimer. Ah, sim, muita coisa. Até porque demências, até esse era um dos slides que não foi, demências são mais de 140. Algumas delas por questões que são completamente transitórias, falta de vitamina B1 da demência, né? Intoxicação por monóxido de carbono da demência, né? Falta de funcionamento de rins da demência. Então às vezes você está achando que o seu idoso está demenciado por uma questão de perda neuronal, que é o caso do Alzheimer, né? Ou seja, à medida que você tem, se você tiver alguém que tiver dificuldade de processar a amilase, você vai tendo perda neuronal. Naturalmente isso vai ocorrendo. Todos nós perdemos neurônios, não vamos continuar longe, mas no caso do Alzheimer isso é muito mais rápido. E a gente normalmente termina tendo um diagnóstico precoce. Eu já vi gente, né, dizer que é Alzheimer sem investigar mais nada. Então é preciso ter toda uma avaliação, inclusive clínica, porque muitas vezes são quadros clínicos que estão tendo como consequência incapacidade cognitiva. E não é uma demência. Você precisa muitas vezes fazer exame de sangue, você precisa fazer uma avaliação mais de perto para ver que tipo de demência que está ocorrendo. Na verdade, Alzheimer é um diagnóstico que só é possível de forma fechada depois da morte. Né? No final chega a duas demências que são diferenciáveis, e aí você vai determinar se é ou não é quando você fizer a lâmina do cérebro e ver lá os depósitos de amilase. Mas ninguém está interessado em fazer diagnóstico depois da morte, que aí não serve, né? Então é preciso levar a um bom neurologista para ele poder fazer essa diferenciação e checar se você tem ou não tem Alzheimer. Outra pergunta, assim, no universo da neuropsicologia, existem vertentes diferentes, abordagens diferentes? Não abordagens diferentes. O que tem muito é, assim, a pessoal da parte de recuperação, da parte de trabalho com o doente, e o pessoal mais do diagnóstico. Então você tem muita gente, isso até é um pouco frustrante, os cursos de neuropsicologia estão muito focados em neurodiagnóstico. No fim das contas isso é um problema. Então você vai lá e o pessoal vai lá, e, além de dar toda a parte teórica, que era o que me interessava, você aprende a aplicar teste, a fazer levantamento, o que é muito importante também, porque várias vezes você chega as pessoas dizem, não, eu acho que eu estou com... E, especialmente o paciente que está com problema de memória por estresse, né? Estresse praticamente inviabiliza a gente ter problema de memória, com a única diferença, né? Quem tem esquecimento por estresse, quem tem esquecimento normal, percebe que esqueceu, né? Lembra que esqueceu e depois lembra do que esqueceu, né? Quem tem Alzheimer não percebe que esqueceu. Ele vai chegar aqui e dizer, boa Páscoa, pessoal. Não, Páscoa não, Páscoa está perto. Bom Natal, pessoal. Natal? Natal? Que Natal? Natal, você não falou bom Natal? Não, falei bom dia. É assim, ele não sabe que esqueceu, ele não vai lembrar que esqueceu depois e nem vai ficar procurando isso. Literalmente é diferente. No caso da demência, você vai ver isso se formando de outra forma, né? Quem está com estresse, normalmente fica muito incomodado porque esqueceu e vai depois lembrar, normalmente quando não precisa mais, né? Olha só, onde está a chave do carro? Onde está a chave do carro? Você não acha, vai embora, pega o táxi, deixei em cima da mesa. Pois é, né? Isso é bem... Tem mais? Eu fiquei sabendo que agora existe uma área da neuropsicologia que ela é como se fosse uma ginástica cerebral, que são exercícios, assim, físicos mesmo, visuais,
que podem auxiliar na prevenção e até assim, uma estabilização do Alzheimer, assim, logo que tem no início, ou uma prevenção. Isso aí realmente acontece? Isso se vendeu muito. Teve uma época que o pessoal estava fazendo... Não é que a parte motora vá resolver isso. Uma das coisas que resolve, e resolve mesmo, assim, o que vai acontecendo? Se você tiver uma vida muito pobre de alternativas, se você só tem a mesma rotina todo dia, etc., termina que quando algo afeta esses circuitos que são usados nisso, isso é devastador. Se você faz muitas coisas, eu gosto de dar um bom exemplo que fica muito gritante, que é de uma pessoa pública, a Dercy, por exemplo, Dercy Gonçalves. Ela morreu velha, óbvio que assim, o comportamento dela não batia mais nada com a vedete que ela tinha sido, né? Tinham coisas que eram bem idiosincrasias, tipicamente resultados de lesões neuronais. Imagina uma vedete que não gosta de tomar banho, não faz sentido, né? O pessoal às vezes racionaliza, não, é por conta do luto, o corpo não tem mais. Pode até ser, mas é muito estranho, né? E aí o que vai ocorrendo? Mas como você tem uma vida tão rica, você continua vivendo, porque você tem outras coisas, né? Você pega o arquiteto, o Niemeyer, obrigado, viu? Você pega o Niemeyer, morreu quase centenário e trabalhando. Por quê? Porque tinha feito milhares de coisas diferentes. Então vai tendo perda neuronal? Vai. Vão ter coisas que vão ficar abandonadas? Vão, mas ele faz tanto que tem. Por isso que no fim das contas tem uma correlação muito grande de anos de estudo com Alzheimer. Por quê? Porque você, quando vai estudando, você vai criando outros circuitos neuronais, outras coisas. Vai esquecer umas tantas. Você vai pegar, às vezes, alguém que já está com mais idade, falando, às vezes, algumas coisas meio estranhas, você olha assim, esse negócio está meio esquisito. Mas ele vai continuar ativo, ele vai continuar produzindo. E isso sim previne, porque você tem uma riqueza de funcionamento. Então, você tem o oposto. Quando você tem uma pobreza de vida, a lesão neuronal é devastadora. Quando ela afeta aquilo que você faz, eu só acordo de manhã, faço meu café, né? Sabe aquela coisa do Up? Sabe aquela coisa do Up? Você viu aquele filme Up, aquele desenho animado? Up, Altas Aventuras? Não? O senhor Frederiksen? Não viu? Alguém viu aqui? Então, ele é bem assim, ele é todo metódico, a mulher morre, ele é todo metódico, vira brigão com todo mundo, não sei o quê, aí termina conhecendo o garoto e isso vira a cabeça dele, vira a vida dele. É bem engraçado o filme. Não é um filme, é um desenho animado, né? Acho que eu já vi sim, que a casa voa. A casa voa, então. Pois bem, aquela coisa da rotina estrita, específica, etc., torna devastadora a lesão. Porque eu só faço aquilo, eu preciso dos mesmos circuitos todo dia. Então, se eu não faço diferente, à medida que ele pega e vai viajar, ele vai para outro campo, ele vai conhecer outras coisas, ele se lança coisas novas, outros neurônios vão ser ativados. Porque eu vou encontrar um caminho para fazer aquilo. Eu vou conhecer um lugar novo, eu vou inventar caminhos com os neurônios que eu tiver. Já tive perda neuronal, não tem problema, mas com os neurônios que eu arrumar, eu vou inventar caminhos para memorizar aquilo. E esses novos caminhos vão dar suporte às velhas rotinas também. Percebe o que eu estou falando? Você cria outros caminhos, aí você vai tendo perda, mas tudo bem, você consegue continuar ativo. Esses exercícios visuais de você olhar no espelho e enxergar atrás, essas coisas realmente ajudam em alguma maneira? De alguma maneira neuronal? O melhor a fazer é você ter experiências novas, viver novidades, literalmente novidades. Se apropriar de coisas novas, aí isso vai enriquecendo e usando outros circuitos. Literalmente o que ocorre é isso. Você vai dando um jeito para arrumar outros circuitos. Por isso que assim, com um paciente muito idoso, uma das questões que é severa é a anestesia geral. Né? Por quê? Porque você, quando toma anestesia geral, você realmente dá uma parada no cérebro. Então é meio como se você se reimplantasse no cérebro. Nem sempre se acha os caminhos para se reimplantar. Então não é incomum você ter um paciente idoso que está mais ou menos estável e precisa fazer uma grande cirurgia. Quando ele volta da anestesia, ele já não volta mais bem. Às vezes agressivo, às vezes apático, aí depende. Muito obrigado, Pierre. Eu que agradeço.